Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um tema que vocês amam de paixão, que vocês já viram aqui no título, que é patologia clínica. Esse tema que eu adoro compartilhar com vocês, minhas experiências e dicas. Então, se você curte esse tema, já deixa o seu like e se inscreve no canal e me acompanha no Instagram também. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência e espero que ajude vocês a conseguir um primeiro emprego na área de patologia clínica, né? Porque para mim não foi fácil, foi uma saga, que vocês vão perceber que realmente foi uma saga, mas não foi impossível, né? Eu consegui meu primeiro emprego e daí, ó, deslanchou. Então, para quem não sabe, eu me formei em dezembro de 2008 e no ano seguinte, em 2009, eu já comecei a minha saga lá de botar currículo. Então, nos primeiros meses do ano de 2009, eu não botava com tanta ênfase assim os currículos. Era um currículo lá, um currículo cá e tal. Aí, quando eu consegui o meu diploma, né? Que na verdade meu diploma demorou mais ou menos quase um ano para vir na minha mão. Para vocês terem uma ideia. Aí, passando uns meses, eu fiquei pensando assim, olha só, eu não vou ficar marcando bobeira aqui não, porque se eu ficar botando um lá, um cá, vai demorar muito esse emprego vir até mim. Então, eu comecei a colocar com mais ênfase, tipo assim, toda semana praticamente eu saía para colocar currículo. E eu pesquisava muito, né, como conseguir primeiro emprego e tudo mais, eu lia muito sobre isso, eu conversava muito com as pessoas que eu conhecia, que trabalhavam na área, e eu tinha uma rotina para colocar meu currículo. Eu ia para as ruas de segunda a quarta. Quinta e sexta eram os dias que eu não entregava currículo. Era segunda, terça e quarta que eu entregava currículo. E nessa época, a gente entregava o currículo impresso. Então, eu tinha um rascunho, digamos assim, mas não era rascunho rasurado, era um rascunho que eu usava para tirar xerox. Então, eu tirava mais ou menos umas 10 xerox, assim, não passava muito disso. Eu pegava aquela lista telefônica das folhas amarelas. Senhor Jesus, estou revelando a minha idade para vocês. E dali eu pegava todos os endereços do lugar que eu ia. Por exemplo, assim, para quem não sabe, eu moro na Baixada. Então, vamos supor, no dia que eu ia para Nova Iguaçu, eu pegava um monte de endereços de laboratórios e hospitais de Nova Iguaçu, tirava um dia, ou ia sozinha ou ia com uma colega minha, e a gente ia lá para Nova Iguaçu e ficava o dia todo batendo perna e entregando lá os currículos em Nova Iguaçu. A gente saía da Baixada também, já entreguei no Meier, né? E olha que no Meier eu andava aquela Dias da Cruz de cabo a rabo. Haja sandália, eu gastei muito sapato para mim andar. Ia pro centro do Rio, para quem conhece a Avenida Presidente Vargas, vai entender que eu andava do início, que é mais ou menos onde começa a prefeitura, até a Candelária. Eu andava aquilo tudo entregando, que também nessa época a gente entregava muito currículo em agência de emprego. Que muitas dessas agências eram contratadas pelas empresas e hospitais, né? Geralmente hospitais, para fazer processo seletivo. Então, eu entregava nessas agências. E no Centro do Rio, é o que mais tem, é agência de emprego. Então, eu tinha um jornal, nessa época, né, esses jornais de emprego, que tinha uma listagem de agência de emprego do Centro do Rio. Então, eu tirava, às vezes, eu tinha que ir mais de uma vez na semana no centro do Rio para me poder bater perna. Então, eu ia na Presidente Vargas, Rua do Ouvidor, Avenida Rio Branco, entregar currículo, fora as outras ruas, né? Então, eu entregava meus currículos também nessas agências de emprego. Então, eu batia muita perna, acordava cedo, normalmente umas 6, 7 da manhã, saía de casa estourando 8 horas da manhã. E só chegava, eu botava na minha cabeça, só ia voltar para casa quando eu entregasse todos os meus currículos. Eu tinha que voltar com a mão abanando. E assim foi. E nesse período, o que eu fazia? Eu já tinha meu estágio curricular concluído, mas eu não estava trabalhando, eu não queria perder a prática. Então, eu ia nos postos de saúde, né? Aqui perto de casa até tem um,
que eu cheguei a fazer estágio nele, e pedi para fazer estágio, né, para mim não ficar parada, explicava a minha situação. Normalmente, a maioria das vezes, eles liberavam e eu fazia paralelo a essas minhas saídas para entregar currículo. Até que um belo dia, eu estava tirando a minha soneca após o almoço, o telefone daqui de casa tocou. Era de uma grande rede de hospitais, que hoje em dia está bem maior, porque ele comprou muitos outros hospitais, está gigante, né? E me chamando para um processo seletivo. Fui sem expectativa alguma de ser aprovada. Eu fui para ver qual é que é o negócio, porque eu tinha ido um monte de entrevista anteriormente, não tinha conseguido passar. Então, pensei, se nos outros que eu fui, que eram laboratórios menores, eu não fui aprovado, nesse então, que é uma rede gigante de hospitais, né, eu vou ser aprovado? Eu acredito que não, mas eu vou lá ver qual é que é o negócio. E fui. por incrível que pareça, muita gente fica muito nervosa no processo seletivo. Eu nunca fiquei. Eu fico ansiosa, né? Porque eu acho o processo seletivo muito demorado. E eu gosto de. Eu sou uma pessoa agitada, agitada entre aspas, né? Porque eu não sou tão agitada assim, não, eu sou meio lesada. Mas para essas coisas, eu gosto que as coisas andem, sabe? E é meio devagar, aí ficar sentado esperando. Né? Então eu ficava um pouco ansiosa, mas não nervosa. Nervosa eu não ficava, não, mas ansiosa, minha filha, minha ansiedade pulava lá no alto. E eu fui fazendo os processos, fui passando de uma etapa para outra, até que realmente eu tive a resposta final de que eu fui aprovada no processo seletivo. Gente, eu juro que eu custei acreditar na coisa eu. Fiquei assim, me ligaram. Eu lembro que a minha perguntou se eu estava feliz. Eu falei que eu estava feliz. Eu tava meio assim, né? Tô feliz. Muito feliz. Obrigada. Mas sem acreditar no que eu tinha sido aprovada, sabe? Porque eu pensava comigo, gente, eu pensei que meu primeiro emprego seria onde? Num laboratório pequeno, nada muito grandioso e tal. E eu fui aprovada numa rede gigante, renomadíssima aqui do Rio de Janeiro. Meu primeiro emprego. E fiquei lá não muito tempo, não fiquei lá nem 6 meses, né? Fiquei lá menos de 6 meses, mas foi o tempo suficiente que Deus queria que eu ficasse. E foi o período que eu fiquei para aprender o que eu tinha que aprender lá. Curti, gostei. Lá eu trabalhava como plantonista diurna, né? Plantonista dia, na coleta. Então lá eu fazia a coleta na emergência, coleta no CTI, coleta na área coronária, né? Que era onde tinha os cardíacos, coleta em todos os setores do hospital. Então a gente colhia tudo. Tudo, todo mundo. Foi lá que eu aprendi a colher gasometria, que eu não sabia colher gasometria, porque a gente não aprende isso na área. Pelo menos eu não aprendi a fazer isso no meu curso, né? E fui lá que eu aprendi a colher gasometria arterial e venosa, né? Então lá eu aprendi a colher no pé, coisa que eu não sabia. Tinha um senhorzinho lá que, quando me via, ele sabia que eu ia colher no pé dele, porque ele era desprovido de veia nos braços e na mão. E só tinha um pezinho dele com uma veia, ó. Delícia pra me colher. Ele botava 2, 3 pares de meia para dificultar o meu trabalho, mas eu tava nem aí pra ele. Eu falei assim, eu só botou 2, 3 pés de meia, eu vou tirar os 2, 3 pés de meia e vou colher, porque eu preciso de colher o exame do senhor. Então, assim, era muito bom, eu gostava muito de trabalhar. Eu lembro que quando eu saí de lá, eu chorava muito. Chorava muito, porque eu pensei que eu ia ficar lá por muito tempo, né? Mas eu não fiquei, eu fiquei desolada, mas isso não me impediu de eu conseguir outra oportunidade, né? Porque muita gente falou, não, vai sujar sua carteira, que não sei o que, você não vai conseguir outro emprego, tira outra carteira. Sabe, enchia na minha cabeça, e não foi nada disso que aconteceu. Pelo contrário, né? Foi aí que as portas começaram a se abrir, as oportunidades começaram a aparecer. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: não desista. É difícil, não é fácil conseguir primeiro emprego, porque a gente só tem o estágio como experiência, mas não desista. Existem empresas que contratam profissionais que não têm experiência profissional, que só têm um estágio.
no seu currículo. Então, você não precisa desistir do seu sonho de trabalhar na área de patologia clínica. Você tem que insistir, né? E outra dica que eu dou para vocês é: não fiquem nervosos. Apesar de lá na entrevista, né, a pessoa falar assim: eu sei que vocês estão nervosos e tal, mas mesmo assim, gente, tentam controlar o nervosismo de vocês, porque isso transparece muito para eles, e isso pode vir a eles pensarem que você não é tão profissional como você tem que aparecer ser profissional. Não só aparecer, você tem que mostrar que você é profissional, que você sabe fazer o que está escrito lá no seu currículo, né? Então, eu sei que não é fácil você controlar o nervosismo, a ansiedade, mas façam o possível e o impossível para controlar, né? Tenha postura e nada de ir arrumadinho como se estivesse indo para festinha. Você não está indo para uma festinha, você está indo para uma entrevista. Então, nada de decote, nada de exagero em maquiagem, nada de botar perninha para fora, de saia curta. Vá com uma calça, pode ser calça jeans mesmo, pode ser uma regatinha, né, que não tenha decote, ou uma blusinha, né, com essas manguinhas assim. Sandalinha pode, mas nada de uma sandália extravagante. Ou bota uma sapatilha. Os rapazes, né, barba aparada, de preferência até sem barba, né, que é mais higiênico. Mas se você não gosta de tirar a sua barba, apara a barba, né, ajeita o cabelo arrumadinho, bonitinho, né, limpinho, cheirosinho, né, isso causa boa impressão na hora da entrevista. Então, foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego. A partir daí, eu fui conseguindo outro, graças a Deus, né? Agora, com a pandemia, é mais complicado, por conta, né, que eles estão dando muita ênfase em enfermagem. A gente tá saindo um pouquinho do foco, mas isso não é motivo pra gente desistir, porque eu já consegui eu já consegui uma oportunidade onde a vaga era para técnico da enfermagem. O que eu fiz? Mandei currículo. Você vou mandar. Tudo que tá escrito ali eu sei fazer. Mandei. Dias depois fui chamada. Fiz a entrevista. Passei. Fui aprovada. Isso significa o quê? Você não deve desistir. Quando você for enviar um currículo, leia a descrição do que do que eles querem que o profissional faça. Isso é muito importante, porque às vezes está lá o título técnico de enfermagem, um exemplo, que foi o que aconteceu comigo. Se eu fosse só pelo título, eu não abriria o link da vaga e não mandaria o currículo. Mas eu fui lá e cliquei no link, li a descrição da vaga, vi que tudo que estava escrito ali era exatamente o que eu sabia fazer, mandei o meu currículo, fui chamada para entrevista, fui aprovada no processo seletivo. Era uma vaga temporária, mas eu consegui. É aquela frase clichê: não desista, persista, insista, que uma hora a sua oportunidade chega. Tem lugar para todo mundo. A área da saúde tem lugar para todo mundo, porque todo mundo precisa se cuidar. Então vaga existe. Só não parar de estudar, não parar de se aperfeiçoar e não desistir. Que se você fazer isso, meu amor, uma hora a oportunidade vai chegar. Então o vídeo é esse. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Não esqueça do meu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até um próximo vídeo. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!